daqui a pouco a gente começa a apresentar, tá bom? Como a gente tem discutido nas últimas semanas, a gente tem visto a necessidade de discutir princípios, processos, métodos, formas, jeitos, maneiras, ideias, enfim, como a gente consegue conciliar o ensino remoto com a forma mais adequada possível, na realidade de cada escola e dentro da possibilidade de cada um, com a qualidade que nós gostaríamos que as nossas aulas tivessem. Da mesma forma como a gente prima pela qualidade das nossas aulas presenciais. Então, nós vamos dar prosseguimento a esse tipo de análise, observando também a questão da avaliação. Como a gente pode, diante de todo esse contexto, avaliar os nossos alunos dentro dos trabalhos que nós temos desenvolvido com eles, do jeito que é possível, né? Da forma como a gente tem discutido e como cada um tem encontrado estratégias, maneiras, formas, métodos de fazer isso da melhor forma possível. Então, hoje nós vamos ter, dentro do nosso encontro, um vídeo que foi dividido em duas partes, da Fini, né, da Maria Inês Fini, onde ela vem discutindo exatamente sobre isso, sobre essa questão da avaliação, da forma como a gente pode pensar, avaliar, que critérios a gente pode elencar para conseguir avaliar o nosso aluno nesse período. Né? Todo mundo sabe que no processo ensino, aprendizagem, ensino, a gente tem que avaliar. A avaliação não necessariamente tem que ser daquela forma tradicional, papel, decoreba, como a gente, pelo menos eu cresci assim. Vocês talvez sejam mais novos do que eu, talvez não tenham passado por isso. Mas a gente era obrigado a decorar um monte de coisa para depois momentar isso na prova, e depois que terminava a prova, a gente praticamente nem sabia mais qual foi o assunto da prova. E graças a Deus a educação mudou, principalmente essa nossa parte de História e Geografia, né? Onde historicamente são disciplinas desprestigiadas, no sentido de que é decoreba. Até hoje eu vejo isso. Às vezes, quando acontece com um aluno reprovar em Geografia, aí aparece a mãe do aluno colocando, mas você reprovou em Geografia, como se pudesse reprovar em Matemática, mas não em Geografia. É lógico que o insucesso do aluno não é o que ninguém almeja, lógico. Mas a gente sabe que isso pode acontecer. E quando a gente, infelizmente, vê isso acontecer, a gente tem que observar se nós fizemos todo o processo avaliatório durante todo o ano escolar da melhor forma possível. Eu lembro que, em alguns momentos, quando o aluno ficava muito nervoso em fazer a avaliação presencial rígida, a gente discutia a forma que o aluno gostaria de ser avaliado. Então, eu já fiz avaliação com apresentação oral. O aluno apresentava aquilo que entendeu do assunto. Já fiz avaliação com desenho. O aluno desenhou, ele tem habilidade para fazer quadrinhos, né? Então, ele fez uma revistinha em quadrinhos dentro daquilo que nós discutimos em sala de aula. É bem legal. Então, uma ideia bem interessante. E hoje a gente vai discutir um pouco mais sobre isso. Vocês querem comentar alguma coisa antes da gente começar a apresentação? Não? Ailton. Oi, Gabi. Só para lhe agradecer pela sua participação, por você estar fazendo parte do nosso grupo lá no CEAF, junto com os outros colegas, suas contribuições estão sendo muito boas. Deixar claro aqui para os colegas que a sua participação não desliga você em momento nenhum da sua carga horária da escola, não é? Muito pelo contrário, adiciona mais ainda ao seu trabalho que você já faz na escola. Reitero o convite, a gente também precisa, né, quem tiver interesse em estar contribuindo com a gente também está aberto para conversar, para inserir no grupo e fazer parte. Então, obrigada mesmo, Ailton, e parabéns pelas suas contribuições. Outro ponto é que a gente está aqui com Giovanni e com Marcela, e aí, caso você precise de algum... Giovanni é nosso estagiário, que contribui muito com a gente, o pessoal até já conhece, você já conhece, já apresentou as ferramentas digitais, Marcela também. Então, se precisar de algum auxílio,
para apresentar o material, com o vídeo, né? Eu tenho certeza, durante esses 6 meses que a gente está fazendo interação virtual, eu tenho certeza de que algo que a gente tem que ter fortemente em qualquer espaço virtual que a gente entre é a resiliência com as questões da tecnologia digital, né? Porque a todo momento a gente se pega com algum probleminha no vídeo, na apresentação, o microfone que está fechado, a câmera que não abre, a conexão que não conecta. Essa semana eu tive uma reunião importantíssima e eu fui para o celular, eu fui para o computador e eu não conseguia conectar de jeito nenhum. Nem a internet do celular, nem a internet do Wi-Fi. Então, assim, a gente precisa ser resiliente e ter paciência com as tecnologias digitais, porque são momentos mesmo que elas falham. Muitas vezes a gente fica ansioso querendo que tudo dê certo, né, que o vídeo passe perfeitamente, que o PowerPoint não dê problema, que o nosso microfone funcione, que a nossa câmera funcione, mas não é assim, né? Infelizmente não é assim. Muitas vezes a gente tem a melhor internet e ela não funciona, né? Muitas vezes a gente está com um computador novo e ele quebra, ou às vezes a gente não tem o computador na hora, né? O computador está velho também, a gente não tem outro. Então, são várias nuances que a gente precisa ser generoso com nós mesmos. Então, acho que minha mensagem de hoje, antes da gente começar essa sessão, que vai ser muito bacana, eu vou estar com vocês o tempo todo, porque vai ser muito boa, é que a gente seja generoso, nós sejamos generosos conosco, né, no sentido de não estar nos cobrando tanto. A gente tem feito um trabalho incrível desde quando essa pandemia começou, seja na educação, seja na nossa família, nas nossas casas, né, seja com nós mesmos. Então, assim, sejamos generosos com nós mesmos e não vamos nos cobrar tanto, né, que tudo seja tão perfeito, que a internet seja perfeita, que a apresentação do slide seja perfeita, que a discussão seja perfeita, né? A expectativa aqui não é conduzir ninguém a um denominador comum, para usar um termo de matemática, e a um consenso. A pretensão aqui hoje é que a gente traga reflexões sobre avaliação, que analise, que discuta, que coloque nossas posições contrárias e que nos fortaleça. Nós precisamos nos fortalecer na discussão, no estudo, no aprofundamento, é para isso que a gente está aqui. Então, eu convido a todos que estejam presentes mesmo nessa sessão de hoje com o professor Ailton, porque está muito bem interessante, a gente preparou com todo carinho, a professora Karine Belchior está aqui presente também, nos ajudou muito a fazer esse material, né, foi todo o grupo de professores, Ailton participou, deu as contribuições, eu, Aslan, Edilma, Sueli, Marcelo, Carlos, a gente conversou muito sobre esse material e a gente sempre pensa em trazer uma discussão da melhor forma possível, uma discussão leve, né, uma discussão não, um diálogo leve, um diálogo, porque esse momento é para isso. Acho que esse momento não é momento de enfrentamento, de disputa, de querelas, né? A gente precisa ser, como eu vou repetir, ser generosos conosco mesmo e saber que está tudo muito difícil, está todo mundo muito aprendendo o caminho. Vamos aprender juntos, vamos procurar ser melhores uns com os outros, né? E conosco mesmo. Então, fica meu abraço também, Silvaneide, para você, meu carinho especial para esse grupo, do qual eu faço parte da rede, e me orgulho de fazer parte, me orgulho de ter esse momento com vocês, momentos que a gente entra no dissenso também, que a gente é contraditório também, eu acho que isso faz parte, e é por isso que a gente está aqui, porque se todo mundo pensasse igual, se todo mundo achasse tudo do jeito que está certo, a gente não precisava nem estar aqui discutindo. Então, sejam convidados para mais essa discussão, para mais essa reflexão, e recebam um abraço caloroso e generoso nosso, né, de toda a equipe que preparou esse material com muito carinho para vocês. A gente está fazendo, inclusive, a professora Karine Belchior está fazendo um consolidado de todo o material que foi trabalhado em 2019, todas as apresentações, né, os PowerPoints, e todo o material que está sendo trabalhado agora em 2020. Karine vai nos entregar esse consolidado e a gente vai poder utilizar com todos os links, né? Eu já inclusive, peço ao professor Ailton que, terminando a sessão, ele compartilhe lá no grupo de WhatsApp. Quem não tiver
no grupo e não quiser entrar, pede para ele no privado, ou manda por e-mail, né? O material é nosso e é para vocês utilizarem como vocês acharem melhor, tá certo? Gente, já falei demais, muito obrigada. Estou aqui, viu? Estou fechadinha de câmera, porque estou com a cirurgia nos olhos, não vou poupar vocês de um desenho, né, de ver aqui nesse momento. Então, fiquem só com a imagenzinha do G aí vibrando, para não ter esse constrangimento. Mas obrigada, Ailton, mais essa participação. Eu estou aqui com vocês até o final, tá bom? Um abraço. Outro, Gabriela. Eu que agradeço a seu carinho, a sua atenção. Aproveitando que a Gabriela falou isso, eu queria deixar claro um detalhe. Nós fazemos parte de uma rede, nós todos somos colegas. A maioria de nós se conhece até pelo nome, né? Alguns de nós estudamos na mesma faculdade, no mesmo período. E eu tenho, assim, a clareza de que a gente faz parte de algo que é muito maior do que, como a Gabriela colocou, qualquer querela. A gente faz parte de uma rede que tem a mesma intencionalidade, que é oferecer o melhor serviço possível aos nossos alunos dentro das realidades que nós temos. E por isso eu penso claramente que não existe lado de lá e lado de cá. Nós estamos no único lado, o lado da educação, da melhor forma que nós podemos fazer. As circunstâncias talvez não sejam as melhores que a gente gostaria de ter. E, infelizmente, o que nós temos visto na educação nessas últimas muitas décadas é que isso tem se repetido. Mas dentro da luta histórica, da geografia e da história, como professores que têm um capital político bem apurado, a gente tem dado a nossa contribuição, e se Deus permitir, a gente vai conseguir melhorar. Ainda que não seja o ideal, mas dentro do possível a gente vai conseguir. Então, vamos começar então a nossa apresentação. Eu queria dividir com vocês a tela, e assim que a tela aparecesse, né? Porque raiz a tela não apareceu. Deixa eu ver. E agora sim. Bora lá. Pronto. Me tire uma dúvida só, gente. Está aparecendo a tela cheia ou está aparecendo também o cantinho aqui com os próximos slides? Está em modo de... aparecendo os outros slides, professor, ainda. Não está em tela cheia, não. Então, tá, deixa eu botar em tela cheia. Pronto, agora está, né? Então, o objetivo é esse, é uma reflexão sobre a avaliação no contexto da pandemia. Esse é o tema da nossa estudo de hoje. E a ideia é que a gente possa conversar, como a Gabriela bem fez a sua introdução, a gente possa conversar sobre isso, tá? Então, vamos começar observando a nossa agenda, é bom que a gente tem uma hora para começar e um momento previsto para encerrar, para que a gente possa fazer da forma mais organizada possível. Por isso, então, a gente vai apresentar um vídeo que foi dividido em dois pedaços. O primeiro pedaço é maior, é uma reflexão um pouco mais apurada, dá aproximadamente 27 minutos, se eu estou enganado. E o segundo vídeo dá aproximadamente uns 6 minutos, e se complementam. E após isso a gente vai fazer essa reflexão. Após isso a gente vai discutir em conjunto aquilo que nós conseguimos absorver e compreender das ideias da professora. E aí então a gente começa a participar no sentido da construção de um modelo, de uma ideia que não é fechada, mas é uma coisa que a gente pode discutir e cada um aplicar da forma que entender que é mais conveniente para a realidade de cada um. Então, a gente precisa entender que os objetivos de hoje são relacionados a refletir sobre a avaliação do contexto da pandemia e construir e compartilhar, ninguém está em conta absolutamente nada, mas construir e compartilhar possíveis instrumentais para realizar a avaliação. Tá? Então, a gente tem aqui essa primeira parte do vídeo da Maria Inês Fini, e aí a gente já começa a trabalhar com a fala dela. Gente, eu vou tirar o meu fone de ouvido, porque para a apresentação do modo como está aqui, fica melhor. Mas se vocês precisarem interromper para alguma coisa que seja extremamente importante, vocês me falam que eu vou tentar ver se eu consigo ouvir vocês e interromper a apresentação, tá bom? Então, vamos lá. Interferências
externas com relação à aprovação. Eu tenho certeza que a cada um dos municípios que está aqui nos assistindo já ouviu um pai ou uma mãe dizendo que esse ano meu filho não passa de ano, eu quero que o meu filho repita de ano. E justamente ouvindo essas preocupações das famílias, ouvindo também os depoimentos dos professores, nós estamos aqui, enquanto time São Paulo, para apoiá-los, apoiar você, professor, apoiar você, diretor de escola, coordenador, e você, secretário de Educação, e claro que toda a equipe técnica das secretarias municipais de educação. Quero aqui dar uma boa tarde a todos que estão nos assistindo. Vou citar aqui alguns municípios que já entraram. Dar aí a saudação a Atibaia, minha querida Atibaia, toda a equipe aqui da Secretaria de Educação, todos os meus professores que hoje foram convocados para estarem acompanhando com a gente essa live, com a Maria Inês Fini. Nós já tivemos a alegria de ter a Maria Inês aqui em nossa cidade, e eu tenho certeza que, mais uma vez, a Maria Inês vai trazer muitas contribuições, não só para Atibaia, mas para todos que estão nos assistindo. São Carlos, Lins, Presidente Prudente, Cravinhos, Tarumã, Ribeirão Branco, Pedra Bela, Laranjal Paulista, Dracena, Barreto, Serra Negra, Ilhabela, Oswaldo Cruz, Pilar do Sul, Francisco Morato, Rafarde, Santos, olha, todos os municípios do estado de São Paulo, e também nós temos outros estados, Bahia, Maranhão, Rio de Janeiro, Paraná, Santa Catarina, Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Rio Grande do Norte. Isso só vem mostrar, mais uma vez, aí a força, a credibilidade da Undime São Paulo e, claro, que também a credibilidade da nossa querida palestrante desta tarde, professora Maria Inês Fini. Maria Inês Fini é doutora em Educação, pedagoga, professora e pesquisadora de Psicologia da Educação, Psicologia do Desenvolvimento Social, especialista em currículo e avaliação. Foi fundadora da Faculdade de Educação da Unicamp, de 1972 até 1996. Diretora de Avaliação para Certificação de Competências do INEP, de 97 a 2002, período em que criou e coordenou o Enem e o Enseja. Foi presidente do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, mais conhecido como INEP, de 2016 a 2019. Coordenou o desenvolvimento de propostas curriculares em instituições escolares e redes de ensino e desenvolveu sistemas de avaliação para prefeituras, secretarias estaduais e instituições de ensino básico e superior. Fundou e preside a Associação Nacional de Educação Básica Híbrida, ANI. Então, com muito prazer, com uma alegria enorme, convido agora a professora Maria Inês Fini para suas considerações iniciais. Professora Maria Inês, seja muito bem-vinda e mais uma vez agradeço imensamente por ter aceitado o nosso convite. Passo a palavra para suas considerações iniciais, a sua saudação inicial. Boa tarde, Nácia. Boa tarde a todos que nos ouvem. É um prazer estar com vocês mais uma vez e sempre prestigiando a Undime de São Paulo. Acho que nós somos um grupo extremamente forte na liderança do ensino dos municípios paulistas, que tem dado exemplo de grande mobilização e grande apoio aos professores. A todos que nos ouvem do Brasil inteiro, eu gostaria inicialmente de fazer um grande agradecimento como parte da sociedade civil, agradecer o esforço que os professores estão fazendo, que se mobilizaram, se reinventaram, buscaram recursos, uns com mais tecnologia, outros com menos, mas que estão cumprindo valorosamente a tarefa de ensinar. Então, a todos vocês, meu muito obrigada como mãe, como avó e como profissional de educação do Brasil. Obrigada, Maria Inês. Realmente é um momento de reconhecimento, nós precisamos reconhecer o trabalho que os nossos educadores têm feito, se reinventado nesse momento tão delicado, e agora a avaliação também não é diferente. É um momento de refletir sobre todas essas questões.
Eu vou passar agora, nós temos aí um roteiro de perguntas. Vivemos aí um momento bem delicado, onde as atividades e as aulas passaram a ser remotas, em sua maioria de forma virtual, nas redes paulistas e brasileiras, para evitar aí, com certeza, aí, o contágio e a proliferação do vírus. E como que fica a questão da avaliação? Como que fica essa questão da aprovação dos alunos? Esses dias mesmo, eu recebi uma ligação de uma secretária de educação de um município, onde ela trouxe a angústia dos professores. Como que nós vamos aprovar aquele aluno que, porventura, não conseguiu realizar as atividades? Então, todos esses questionamentos, essas preocupações, vêm sim agora à tona, mas nós temos que ter muita cautela nessas tomadas de decisão, assim como em todas as tomadas de decisões que nós estamos tendo nesse período de pandemia. Então, a nossa primeira pergunta aí para a Marinês Fini é sobre o parecer 11 de 2020 do Conselho Nacional de Educação. Ele diz que as redes devem fazer um mapeamento das condições de acesso dos alunos às atividades não presenciais e levantamento dos estudantes que não tiveram acesso às atividades e, quando possível, recomenda-se uma avaliação formativa do processo de aprendizagem durante o período de isolamento. Todavia, muitos gestores educacionais e professores têm dúvidas em relação à avaliação dos alunos nesse período de distanciamento. Como avaliar a aprendizagem no ensino remoto? É possível, Marinês, a gente fazer uma avaliação à distância, de forma remota? Como fica a avaliação dos alunos que estão na educação básica nesse contexto de pandemia? E eu vou incluir mais um questionamento. E aqueles alunos que, porventura, nós não estamos conseguindo atingir? Como que nós faremos essa avaliação? Com você, Marinês. Olha, em primeiro lugar, esse trecho aí do parecer ignora. Vamos deixar ele para mais tarde. Eu acho que o mais importante é nós fazermos com muito bom senso. Veja, gente, nós temos que ter muito bom senso, Márcia, para não olharmos para o tempo presente e esse futuro que nos espera com os olhos do passado. Não vai dar certo isso. Nós estamos em outro tempo. Eu detesto a frase do novo normal. Não existe novo normal. O novo mundo que nos espera é um mundo com outros desafios. Só que para fazermos a passagem para ele, temos que organizar bem o momento que nós estamos vivendo. Veja, eu soube que você falou aí agora mesmo com todos os prefeitos do estado de São Paulo. Se eu mandasse neles, eu diria, vamos caprichar no ensino remoto e vamos pensar no ano que vem em outras bases, porque é uma loucura tal, Márcia. Vem 30% do aluno, volta 20%. Isso mais bagunça as redes do que organiza. Quer dizer, nós não tivemos uma condução orientada para fazer essa articulação com uma boa orientação para todos. Então, também vou deixar de lado se vai voltar, se não vai voltar. Vamos pensar um pouco no que nós fizemos no ano de 2019. Nós passamos o ano de 2019 tentando organizar os nossos currículos para adequá-los à base nacional comum curricular. E nós começamos 2020 com uma nova proposta curricular. Se nós tivemos ou não 30 dias letivos, foi muito. E, de repente, nós nos vimos com esses novos desafios. Volto a dizer, todo mundo se desdobrou para fazer aquilo que nós fazíamos sempre presencialmente, ou seja, ensinar. Então, veja, quando a gente olha para a diretriz do Conselho Nacional de Educação, e ela diz, não precisam mais ser 200 dias, mas tem que ser 200 horas, 180 horas de atividades. Eu pergunto a você, o mesmo relógio que servia para o ano passado, não pode medir este ano a nossa atividade. Então, qual é o conceito fundamental de avaliação que eu sugiro a todos os gestores, professores, etc? Registrar. Lembra do diário de classe, Tito? Se você tiver um diário digital, melhor. Se não, é aquele bom e sério diário de classe que o professor usaria se ele tivesse na proposta feita para 2020. Então, ele vai lá e registra tudo que ele fez. Tal dia ele deu tal aula, ele usou tal tecnologia. Pode ser o ônibus
tivemos que levou a merenda para a escola, levou a tarefa de casa, porque o aluno não tinha conectividade, levou da semana inteira, depois ele recolheu de novo. Seja qual for o meio, registra. A coisa mais importante para a avaliação é o registro. O que nós registramos? O ensino e depois o resultado, que é a aprendizagem. Nós estamos conseguindo hoje, honestamente, registrar o ensino. E é isso que é importante. Então, nós vamos fazer aquilo que você quiser. Depois, quando terminar esse período, esse ano, ou se vocês quiserem fazer já, nós vamos medir, que é o segundo critério da avaliação. Primeiro é o registro. Veja, e o registro tem que ser do ensino e, por enquanto, não é o da aprendizagem. Mas nós vamos medir. Então, qual é a régua que nós vamos usar? Nós vamos olhar para aquilo que nós planejamos para o plano de matemática da 7ª série. Ótimo. Eu planejei, como professora, ensinar 15 coisas. Até agora, eu estou conseguindo ensinar 12. Indo quantos por cento da minha proposta de MEI até o encerramento do plano letivo. Essa é a medida. O terceiro item, que é o fundamental para a avaliação, é atribuir o valor. Ora, o valor eu só terei quando eu tiver o dado da aprendizagem. Por mais que vocês tenham mandado provas online, etc. Isso serve para fixar o ensino, para verificar a aprendizagem, a não ser que você tenha uma plataforma adaptativa, que o Brasil ainda não tem, de aprendizagem, de avaliação, você tem que ter os seus alunos novamente em sala. Então, veja, por que isso é tão importante? Isso é importante porque nós temos que pegar esse insumo, registro do que eu ensinei, pode até registrar como é que eu tentei fixar essa aprendizagem, com exercício, com prova, com simulado, com tudo. Mas isso não é a parte da avaliação. Isso ainda é a parte do ensino. Tá certo? Como é que eu vou trabalhar com isso em relação ao item mais importante da avaliação desse ano? Gente, é o replanejamento para o ano que vem. Então, veja, vamos voltar ao exemplo que eu sou a professora de 3º ano, de 7ª série. Eu planejei, porque está lá no meu programa de ensino, que faz parte da proposta pedagógica da minha escola, que no 7º ano, os alunos têm que aprender 15 coisas. Muito bem. Quando eu fizer uma prova no começo do ano, daquelas 12 coisas que eu ensinei, eu vou ver quanto é que os meus alunos de fato aprenderam. Só assim. E daí eu vou negociar com a professora do 8º ano para ver quanto daquilo que faltou para o 7º ela pode incorporar no ensino dela de matemática do 8º. E a do 8º vai negociar a mesma coisa. Vai fazer o diagnóstico e vai negociar. Então, veja, o mais importante desse ano letivo, gente, é o registro, a medida e aquilo que nós vamos replanejar para os anos vindouros. Pode ser que a gente tenha que usar 2022, 2021 para repor essa escolaridade que faltou. E daí, eu digo o seguinte a vocês, nós somos os profissionais que sabemos fazer isso, gente. Não é família de ninguém dando palpite de como é que a gente tem que ensinar. Agora, nós temos que cuidar da saúde emocional das crianças, do ambiente da sala de aula. A escolaridade, calma, nós vamos repor. Por isso que eu acho que é muita precipitação falar, volta metade, volta 20, agora não volta mais, foi para lá. Agora, a segurança sanitária, a preservação da saúde, inclusive dos professores. Ninguém fala disso. Todo mundo só fala que as crianças vão se contaminar, vão levar para casa, onde estão convivendo com os avós, podem levar o vírus. Gente, o único inimigo que nós temos nesse país chama-se Covid, SARS-CoV-19. A sensação que se tem, às vezes, é que nós estamos travando uma batalha dentro da sociedade brasileira e principalmente dentro da educação. Não existe nós e eles. Agora, nós não podemos confundir os papéis. As famílias, de fato, estão desempenhando um papel maravilhoso
de espaço físico e espaço social para receber a proposta pedagógica, mas eles não são professores, eles não podem dar palpite a não ser no desenvolvimento emocional e social de suas crianças. Eles não podem dar palpite, não podem fazer a lição de casa, não podem fazer a prova, tem muita gente fazendo isso, tem pais fazendo isso, lamentavelmente. Quer dizer, então eu acho, Márcio, sinceramente, que falta uma conversa amigável com as famílias, dos dirigentes, dizendo, senhores, acalmem-se, nós vamos fazer essa reposição da escolaridade que faltou. Agora, nós temos que cuidar que as crianças brinquem, que o professor de educação física oriente para fazer exercício, que o professor de artes construa instrumentos dentro de casa, para usarem, enfim, algo que possa melhorar o ambiente da família, deixando a escolarização para aqueles que sabem fazê-lo. E nós temos, Márcio, sinceramente, eu acho que é hora o prefeito, a secretária de Educação, usar as mídias sociais, usar os meios de comunicação e acalmar os pais e dizer, olha, nós vamos repor a escolaridade que faltou. Vamos fazer 3 anos em 2, 2 anos em 1. Nós sabemos fazer isso. Nós sabemos, nós vamos ter que vender bombom por aí. Porque essa é a nossa tarefa. E a base nacional nos ajudou muito, porque ela propôs uma escolarização que tinha um sentido vertical de continuidade. Então, basta que a gente olhe para a nossa proposta, junte os professores, porque sem eles não haverá chance. O projeto de hoje em diante, senhores gestores, é um projeto de inteligência coletiva. Nenhuma andorinha vai fazer leilão sozinha. Então, é hora de eu sei que está todo mundo cansado, está todo mundo emocionalmente preocupado, mas eu acho que a gente tem que se acalmar e pensar que o coletivo de professores vai saber fazer esse rearranjo pedagógico. Outra coisa, Márcio, que você mencionou, aí sim vamos voltar para o parecer do Conselho. Nós temos que fazer uma busca, não é uma busca ativa, é uma busca intensiva por aqueles que nos abandonaram. Nós não podemos aceitar que a falta de conectividade, ou a falta de interesse, ou a falta de habilidade, ou a falta de apoio dos pais, ou a falta de equipamento, seja qual for a desculpa. Nós temos que fazer uma batalha incansável por cada um dos alunos que nos abandonaram. Nós não podemos permitir que eles fiquem no abandono e que depois isso culmine com a evasão. Não basta voltar para a mesma série, com a sensação do fracasso, não basta. Nós temos que ir atrás deles, com todas as energias, e tem que ser um projeto específico de cada rede, de cada escola, nenhum abandonado para trás. Porque isso tem um efeito psicológico pavoroso, que todo mundo vai progredir, menos eles, isso não funciona. Então, isso sim, eu acho que é uma senhora busca. Agora, em relação à legitimação do ano, Márcia, veja você, o que o diretor da escola vai ter? Ele vai ter o registro de tudo aquilo que cada um dos seus professores fez. Estão aí as 180 horas letivas. Ninguém disse que ela tem que ser interativa, presencial, tem que ser 180 horas de efetivo trabalho docente. E isso, eu tenho certeza que até o final do ano vão sobrar horas de trabalho para a gente legitimar. E eu entendo que esses registros, Márcio, são importantes para o Conselho Estadual de Educação, ou municipal, onde tiver. Olha, está aqui, secretária Márcia, a minha escola trabalhou dessa maneira, não precisa mandar para você, mas você tem o registro legítimo das atividades da escola. Se você não tiver o registro digital, o bom evento de arte clássica vale a pena. Se ninguém fez isso até agora, tem que fazer. Tem que fazer porque é isso que vai legitimar este ano que nós estamos vivendo. E outra coisa, gente, eu tenho plena confiança no professor. O professor brasileiro vai saber fazer essa retomada, cansado, esgotado, agredido, desiludido, porque não é todo mundo que compreende isso. Mas eu tenho certeza que o professor, se nós soubermos apoiá-los, Márcia, darmos o apoio ao nosso professor, que está cansado demais. E outra coisa, gente, para com essa história de dar aula no contraturno, sábado, no Natal e no Carnaval. Pelo amor de Deus, não cometam esse equívoco. Ninguém aguentará mais. Vamos trabalhar no ano letivo como ele se apresenta. Agora, nós aprendemos coisas, Márcia, que não dá mais para esquecer. A mudança que nós tínhamos que fazer
Em 10 anos, nós fizemos de sexta-feira para segunda de manhã. Então, tem muita coisa boa que, se nós soubermos aproveitar, nós seremos muito melhores do que antes. E não me venha com essa comédia de novo normal, hein? Eu detesto esse slogan. Pronto, sabe, Márcia? Olha, Marinês, você sabe que eu usava por muito esse novo normal, mas agora eu vou refletir um pouco mais. Só para fazer uma correção aí, Marinês, são 800 horas, não 180, tá? 800 horas letivo. Bom, a Marinês trouxe muitas questões aí importantes. A questão do registro sempre foi fundamental. Nós sempre falamos muito isso mesmo fora da época de pandemia, né? Nós precisamos ter registros, até por uma questão de reflexão, ação, reflexão. O registro ele é fundamental. Outra questão que eu bato muito, educação é uma ciência. E como ciência, a gente tem que ter registro, a gente tem que estudar, a gente tem que argumentar e ter evidências. Então, o registro agora, mais do que nunca, é fundamental. Isso eu sempre trabalhei muito aqui na nossa rede em Atibaia, e eu venho batendo muito nessa tecla, a importância do registro. Essa outra questão que você trouxe, Marinês, inclusive essa foi a minha fala hoje com os prefeitos do estado de São Paulo, é justamente para a gente centrar todas as nossas forças no ensino remoto. Nós não vamos conseguir dar a conta nesse período, nesse finalzinho de ano, de ensino remoto e ensino presencial. Né? Nós vamos precisar estudar muito, planejar muito, e eu tenho certeza que nós vamos ter aí a parceria da sua associação nesse momento de ensino híbrido, mas nós temos muito que aprender e nós temos também que ter estrutura nas escolas para isso. Né? Então, acho que mais do que a preocupação se vai voltar ou não, eu acredito que nesse momento nós temos que centrar as nossas forças no ensino remoto. Como você disse, os professores estão cansados, as famílias estão cansadas, nós lá nas equipes da secretaria também estamos, porque nós temos que ficar no trabalho de tentar pensar em novas estratégias para dar um up, para dar uma oxigenada. Então é o tempo todo, um trimestre usa tal estratégia, outro trimestre vamos mudar a estratégia, vamos diminuir a atividade, vamos mandar mais vídeo, vamos mandar menos vídeo, enfim. É o tempo todo nessa busca de melhoria desse ensino remoto. Né? Nós estamos nessa busca e aqui em Atibaia eu tenho certeza que no país todo está todo mundo nesse trabalho. Então eu concordo plenamente com você nessa questão de centrar agora todos os esforços no ensino remoto para que nós possamos fechar esse ano letivo, né, de uma forma tranquila, pensando inclusive nas questões emocionais, levando em consideração as questões emocionais das crianças, das famílias e dos próprios educadores. Marinês, você falou muito da questão do registro, registrar o ensino, isso acho que ficou muito claro, né? Nós estamos nesse momento ensinando. Muitas vezes nós não temos o retorno da aprendizagem, até porque de forma remota fica bem complexa essa questão. Mas nós temos também, Marinês, a questão da nota. Né, por uma questão burocrática, nós temos que lançar nota. E como que nós lançaremos essa nota, uma vez que nem sempre a gente tem o retorno da aprendizagem? Você poderia nos ajudar aí nessa solução dessa questão da nota? Uma vez eu ouvi você falando, se é para dar nota, então vamos dar. Né? Então, conversa aí um pouquinho, traz um pouquinho para a gente essa questão aí, uma vez que nós nem sempre temos o retorno da aprendizagem, como que nós vamos medir o valor dessa nota? Então, Márcia, eu acho sim, que você toca num aspecto que é muito importante, porque veja bem, essas provas que vocês mandam para os alunos, elas não podem servir de medida. Nós não temos uma cultura de aluno que faz prova sozinho, lamentavelmente ainda não, que faz prova sozinho em casa, que você possa confiar no resultado, e muito menos a família não confiaria. O que a universidade, o que a Unicamp fez? A Unicamp fez uma avaliação antes de voltar agora no segundo semestre, e permitiu que os professores trabalhassem com 2 graus apenas, suficiente e insuficiente. E o insuficiente teria um grande projeto de recuperação no ano seguinte. Qual que é a minha sugestão? Quer dizer, como nós não temos o dado do aluno ainda, nós temos que trabalhar com o dado do ensino e com a frequência do aluno na aula. Quem é que pode dizer para nós que aquela hora que o
que o computador do seu filho está ligado, que ele está presente, a não ser que você tenha aí toda a carinha da classe inteira espelhada na tela. Quem é que pode dizer isso? A família. Peça para a família avaliar as crianças, gente. E digam que a avaliação de verdade que a escola vai fazer é na primeira semana do ano letivo de 2021, para poder modular o seu ensino. Porque qualquer outra coisa que se faça agora, Márcia, é um arremedo de avaliação. Porque nem todos receberam o ensino da mesma maneira. Nós não temos dados de como é que eles se comportaram durante a atividade de ensino. Hoje nós sabemos que passou de 8 minutos no vídeo, ninguém aguenta mais, se a coisa não for dinâmica. Alguns não tiveram interatividade. Eu acho que a maneira mais correta é pedir para as famílias fazerem uma avaliação de frequência. Olha, eu acho que 90% das atividades meus filhos acompanharam. E garantir para as famílias que a avaliação ninguém vai ficar para trás e que a avaliação da escolarização formal será feita na primeira semana letiva do ano letivo do ano que vem. E todos passarem, Márcia. Correr atrás desses meninos que nos abandonaram, né, que desistiram, seja qual for o motivo. Ou por falta de motivação, ou porque não tinha equipamento, ou porque não tinha lugar em casa. Não é? Tem gente que o pai tem um computador, a mãe tem outro, o cara tem 3 filhos. Nenhuma casa tem 5 computadores. Entendeu? Então, tem muitas questões envolvidas aí e que precisam ser consideradas. Agora, eu volto a dizer, é fundamental que haja uma autoridade que garanta para as famílias, entendeu? Que você vai repor a escolaridade. Eu não criticaria se uma escola resolver trabalhar com uma nota padrão. Vamos dar 7 para todo mundo, que as famílias garantam que participaram, no mínimo 70%, todo mundo vai ter 7, e o ano que vem nós vamos fazer uma diagnóstica para valer na primeira semana, não para punir o aluno, para reformar a nota, nada disso. Nós vamos fazer uma avaliação para monitorar o nosso trabalho docente, para construir uma aprendizagem melhor. E se a gente tiver que remanejar, gente, dentro da turma, grupos diferenciados de alunos, a gente pode fazer isso. E pode fazer isso, Márcia, aproveitando muito do que nós desenvolvemos no ensino remoto. Porque qual é a vantagem da educação híbrida? É exatamente essa. Nós podemos fazer o atendimento para grupos de alunos especiais, podemos fazer a recuperação de tal forma que a gente até amplie a própria jornada diária escolar. Então, nós aprendemos agora e que podemos finalizar para o ano que vem. Perfeito, Maria Inês, com certeza. E os comentários aqui, né? Porque nós sofremos também interferências externas com relação à aprovação. Eu tenho certeza que a cada um dos municípios que... Por isso que o planejamento, e você falou muito nessa questão do replanejamento pedagógico. Então, mais do que a gente se preocupar agora com nota, com tipo de nota, se vai aprovar, se não vai aprovar, nós temos que nos debruçar agora para esse replanejamento pedagógico. Como que nós estaremos pensando nesse acolhimento dessa criança quando voltar, como que nós vamos estar pensando aí na questão do currículo, da grade curricular, enfim, de todas essas questões dos direitos de aprendizagem. Vamos lá, a gente já está caminhando para o nosso encerramento, já passou 1 hora, é tão gostoso falar com a Maria Inês Fini que a gente nem vê a hora passar. Bom, com a pandemia é provável que esses alunos apresentem algum tipo de prejuízo, é o que a gente vem falando. Quais são os aprendizados esperados? Qual repertório esses alunos devem ter? O que deve ser aceito como evidência de que o aluno aprendeu? Eu acho que a Maria Inês Fini já trouxe aí bastante essa questão. De que agora não é o momento da gente avaliar, de fazer essa medição, e sim de fazer desse repertório do aluno, qual que deve ser as evidências do que ele aprendeu.
Márcia, veja bem, olha, em primeiro lugar eu quero dizer que as crianças e os jovens vão nos surpreender muito, viu? Não a sua totalidade, porque veja bem, a crise de aprendizagem que a gente vivia no Brasil, de aprendizagem insuficiente dos alunos da escola pública, ela antecede a pandemia. Nós já vínhamos aí com grandes defasagens de qualidade desses desempenhos dos alunos. Nota 5.8, 6.2 é muito pouco. Nós queremos nota 8, nota 9 no IDEB. Nós não podemos nos contentar com menos. Então, é falacioso dizer que foi o vírus que fez a desigualdade educacional que nós temos no Brasil. Acentuou. Muito provavelmente todos os estudantes, com raríssimas exceções, vão perder 20% daquilo que poderiam desenvolver esse ano, 30%. Agora, nós temos que ter uma cabeça muito bem estruturada para não perdermos mais. E não perdemos as crianças também, e os jovens. Então, veja, eu acho, Márcio, que uma conduta correta, sem precisar fazer apologia de aprovação sem conhecimento, acho que uma nota padrão 7, vamos dar 7. Vamos pedir para a família dar nota, abrir mão de valorizar a escola presencial que nós temos. Não é isso. Não se trata disso, mas trata-se de considerar as condições que nós tivemos de trabalho. Por isso, Márcio, se você me dá essa chance, é que nós criamos a ANEBI. A ANEBI é a Associação Nacional de Educação Básica Híbrida. Por quê? Tudo que nós aprendemos agora, tudo que os professores desenvolveram, nós queremos ajudá-los a transformar em conhecimento. Então, muita coisa que nós fizemos de maneira remota, etc. e tal, a gente pode fazer uma curadoria e isso virar conhecimento até para a própria formação dos professores. Então, nós criamos uma associação. No dia 14 de outubro, nós faremos um seminário nacional com certificação de curso de extensão de 30 horas, que ele terá depois mais 5 simpósios. Nesse seminário internacional, no dia 14, nós vamos homenagear os professores no dia 15. O seminário é absolutamente gratuito. Nós esperamos que os professores possam compreender a proposta que nós estamos fazendo de uma associação sem fins lucrativos, onde nós vamos apoiar e promover, de fato, essa educação híbrida. Veja, quando eu digo o mundo que nos espera, é um mundo que nós teríamos daqui a 10 anos, se as coisas fossem normais e se esse vírus não tivéssemos atacado. Porque nós teríamos uma pedagogia digital, porque é impossível nós olharmos para o mundo como está e não dotarmos a escola dessa visão ampliada e beneficiada pelo mundo digital, sem abrir mão da escola presencial. Agora, muito ela vai poder ganhar se nós soubermos transformar a experiência que tivemos esse ano em agregada à educação presencial. Então, veja bem, Márcia, nós sabemos que os professores, as escolas não são dotadas de um computador para cada aluno para poder fazer a volta. Mas nós podemos ter uma escola com uma sala de multimeios, onde o professor está dando aula na sala de aula, e talvez no contraturno ou no mesmo período, os alunos possam estar interagindo numa sala só de computação, com projetos integrados, ampliando a sua jornada diária e ampliando a sua experiência de aprendizagem. Então, muita coisa nós podemos aprender e dinamizar a escola pública sem necessariamente ter que comprar um computador para cada um. Então, eu acho que o mundo que nos espera, eu sou extremamente otimista. E foi o que mais me animou a buscar educadores que apoiassem a criação dessa instituição, que vai apoiar os professores brasileiros. Então, com muita alegria, se alguém já quiser entrar para conhecer, já estamos com o site lá, é www.anebi.com. O ANEBI é ANEBHI, Associação Nacional de Educação Básica Híbrida, porque não se trata de ensino à distância, viu, Márcia? O aluno da educação básica não tem autonomia
de pensamento para poder fazer a autorregulação da sua aprendizagem. Ele vai aprendendo isso desde a educação infantil até o término do ensino médio. Aí ele pode, no ensino superior, fazer educação à distância. A educação básica não pode ser estruturada como educação à distância. Então, por isso que o planejamento... Ok, gente. Estão me ouvindo? Alô? Tem alguém me ouvindo? Sim, Ailton, pode falar. Sim, pode falar. Ok. Muito bom. Obrigado pelo retorno. Então, a professora falou sobre esse Seminário Internacional da Educação Básica Híbrida. Tem certificado de extensão de 30 horas, vai ser no dia 14 de outubro, é gratuito. Já coloquei no link, coloquei no grupo aqui da formação, né, das horas de estudo, bem, não sei se eu já coloquei tanto esse cartaz quanto no link, para que vocês possam se inscrever, caso tenham interesse, evidentemente. E aí tem duas coisas, dentre tantas que a professora falou, que a gente pode suscitar uma discussão interessante para a gente pensar. Ela falou aí mais de uma vez, reiteradamente, ela falou em aprovar todo mundo, dando 7, e depois avaliar no próximo ano como seria feito isso. É claro que ela está falando de uma realidade, talvez do estado de São Paulo, não sei, embora o encontro que foi, como foi demonstrado aí, tinha gente de outros estados do Brasil, inclusive do Nordeste. Como seria feito isso? Vocês acham que isso daria certo? Dá certo para todo mundo, e depois no próximo ano avaliar, ou dá 5, dá 6 para todo mundo, e no próximo ano avaliar de forma correta? É um ponto que a gente precisaria conversar. É claro que eu não estou sugerindo nada, estou apenas discutindo, puxando a fala dela para a gente conversar se a aprovação em massa geral e restrita seria uma forma, né, e no próximo ano retomar isso de uma forma mais cadenciada, de forma mais sistematizada, verificando quais são as falhas de aprendizagem que o aluno teve neste ano, e no próximo ano tentar corrigir dentro do possível. E a segunda coisa que ela fala, inclusive ela sugere esse seminário aí, que é a questão da educação híbrida. A educação híbrida, ela pode ser compreendida também relacionada ao uso das tecnologias em sala e fora de sala de aula, para acrescentar, complementar o ensino que nós estamos fazendo dentro de sala de aula. Então, eu não sei, mas talvez esses dois pontos pudéssemos discutir um pouquinho sobre isso. O que é que vocês acham? Ou vocês querem discutir isso depois, quando terminarmos o material que ainda está previsto, ou querem fazer isso de outra forma? Gostaria de ouvir vocês. Nossa, que silêncio. Ailton. Oi. É Sidney. Oi, Sidney. Estou com minha voz aqui, minhas cordas vocais, mas eu tenho uma dúvida com relação a justamente isso. As propostas delas eu achei interessante, só que a dúvida que eu tive, parece ser a mesma que você. Quer dizer que a gente pode aprovar o aluno hoje, por exemplo, o aluno de 7º ano, ele aprova, e no ano letivo de 2021 é que a gente tem uma espécie de avaliação dele. Como é que seria essa realidade com outro professor para fazer uma avaliação? Você está me entendendo? Sim. Então, eu achei muito interessante as propostas dela, porque até hoje no JK nós tivemos uma reunião e nós discutimos sobre isso, sobre quais formas a gente vai utilizar para avaliar. Então, fiquei em dúvida disso. Achei interessante. Tem que estar muito integrada à escola, aquilo que ela falou, que os professores têm que estar... essa é a questão, mas eu acho interessante. Você entendeu minha dúvida, né? Sim, eu entendi. Eu não tenho uma resposta pronta, não, Sidney. Mas dentro da fala da professora, o que eu posso imaginar é o seguinte: isso que a gente faz, várias escolas fazem isso, tá? Chamada avaliação diagnóstica, né? No começo de cada ano letivo, né?
para verificar até onde o aluno conseguiu compreender os assuntos que foram trabalhados no ano anterior. Então, pelo que eu entendi da fala dela, no ano de 2021 seria feita uma avaliação diagnóstica do ano anterior para aquele aluno. Para que daí, então, o professor do próximo ano, de 2021, pudesse, sei lá, nos 3 primeiros meses do ano, trabalhar aqueles assuntos que ficaram menos compreendidos no geral dos alunos, o que é impossível atender a todo mundo. Mas quais foram os assuntos que deixaram de ser mais compreendidos? E somente depois desses 3 meses, 4 meses, o primeiro semestre, sei lá, isso vai depender muito da realidade de cada escola e de cada componente. Começa o ano efetivo de 2021. Agora, uma coisa que é fácil para a gente imaginar é isso, né? O aluno que estava no 7º ano passa para o 8º, então vamos fazer a avaliação diagnóstica sobre o 7º ano, tá? E o aluno que concluiu o ensino fundamental, que é uma realidade nossa aqui, né? Nós temos até o 9º ano. Como é que vai ser feita a avaliação diagnóstica sobre o aluno do 9º ano, concludente do 9º ano? Eu não consegui entender essa lógica dentro da fala dela, sabe? Eu não sei se você entendeu, Sidney, o que eu estou colocando. Sim, entendi. Sim, entendi. Como é que ele vai, o aluno do 9º ano, que a gente está trabalhando no ano letivo de 2020, como é que ele vai fazer uma avaliação dos conteúdos trabalhados se ele vai ingressar no ensino médio? Não é isso? Exato, exatamente isso. A não ser que o professor seja um pacto nacional, um pacto das redes públicas, já que a imensa maioria continua na escola pública. O professor do 1º ano, mas isso aí, de qualquer forma, a corrente se quebra lá no fundo, porque o aluno do 3º ano do ensino médio que está saindo, que não é a realidade nossa dentro do ensino municipal de Aracaju, mas vai sair da mesma forma, né? Sem haver uma avaliação realmente que possa verificar até que ponto o aluno teve a compreensão dos assuntos abordados. Mas queria dar uma contribuição, pessoal, para essa discussão muito pertinente, a preocupação que a gente está tendo, né, dessa continuidade. O que eu tenho acompanhado é que a Undime tem feito orientações, inclusive muitos seminários a Undime tem proporcionado, seminários abertos, né, que todo mundo pode entrar. Entra lá no YouTube, coloca Undime Nacional, vocês vão ver uma série de seminários. O que a Undime está discutindo e orientando é que as redes municipais conversem com as redes estaduais, para que haja essa continuidade, né, para que o estudante não seja prejudicado. Eu sei que na nossa lógica de professor, de professora, o que a gente pensa é que vão aprovar todo mundo, mesmo o aluno sem saber, né? Eu acho que esse é o nosso grande incômodo. Mas a gente tem que perceber que nem todas as oportunidades necessárias foram disponibilizadas, né? A gente está num contexto nunca antes vivido de pandemia, e esse estudante não pode ter sua trajetória escolar retida, prejudicada. A gente sabe como a distorção idade-ano causa problemas para as crianças, para os adolescentes, né? Principalmente na questão da continuidade. Então, acho que esse momento é muito mais pensar em como é que a gente acolhe esse estudante e como é que a gente garante a recomposição da aprendizagem. Acho que a palavra é essa. Recompor essa aprendizagem para 2021. Planejar na perspectiva de recompor a aprendizagem. Eu assisti há pouco uma entrevista do secretário estadual de São Paulo e ele fala de um contínuo curricular. O contínuo curricular é fazer uma sequência 2020-2021. Para isso tem que ter um planejamento, né? Não é que cada um vai querer ministrar aula que achar, e tem que ter... E eu acho que o documento que a gente compartilhou com vocês, acho que o História e Geografia vai receber hoje, né, Ailton, das habilidades prioritárias, mostra Sim. um pouco do que pode ser trabalhado e mostra também o que vai ficar faltando, né? Acho que a gente precisa ter essa percepção do que é que vai ficar faltando de 2020 para 2021, né? É o que a Marina Sfini falou, né? Do que você planejou como aprendizagem, o que você conseguiu ensinar. Ela separa muito bem ensino de aprendizagem, né? Eu gosto muito da fala dela, quando ela separa o que é ensino e o que é aprendizagem. Perfeito.
Então, o que a gente planejou para 2020 que a gente não conseguiu e o que é que pode ser recomposto em 2021 na perspectiva do que não foi trabalhado, não foi abordado em 2020. Não é um problema fácil, não é algo que se resolve rapidamente. Eu acredito que requer um planejamento pedagógico bem estruturado para se pensar nesse contínuo curricular que eles estão falando, que eles estão discutindo em fazer, mas eu tenho certeza que a gente tem que pensar muito agora nos nossos estudantes, né? Muito mesmo, no contexto social, no contexto econômico desse país e da vida deles, inclusive. Era só essa minha contribuição, que eu acho que a Undime está pensando em nível de ensino médio, em promover essa discussão, em que a rede municipal possa conversar com a rede estadual para ver como é que essa continuidade se dá, né? Mas eu tenho certeza que não deve ser uma continuidade sem propósito, né? Não é só continuar, mas é continuar com um planejamento de recomposição da aprendizagem, né? O que é que não foi aprendido? É por isso que a avaliação diagnóstica ela é tão importante. No início do ano letivo, como a Marinês Fini fala, ela fala em registrar, que é o mais importante, medir para saber o quanto que foi ensinado e fazer a avaliação diagnóstica inicial de 2021 para planejar, ou melhor, replanejar o que vai ser trabalhado. Eu acho que esse é um compromisso muito sério, não é simplesmente a aprovação automática do estudante, sem pensar num planejamento dessa recomposição da aprendizagem para 2021. Acho que é um tema muito sério mesmo, que a gente precisa pensar, discutir e estar bem atento como que a gente pode contribuir para isso. Obrigado, Gabriela. Muito importante a sua contribuição. E uma coisa Ailton. Oi, quem fala? Fabiana. Oi, Fabiana. Pensando nesse aspecto, alguns anos atrás, a gente teve, eu não lembro exatamente quando foi, acho que tem mais de 5 anos isso. Foi feito em algumas escolas, na minha, pelo menos lá onde tinha, a gente fazia um levantamento diagnóstico de alunos que estavam em determinadas séries, mas com déficit. E no horário, no contraturno, eles faziam reforço nessas áreas. Não era mais educação, não, naquela época, era outra coisa, não lembro direito o que era. Eu acho que talvez a gente tenha que, de forma talvez mais aprimorada, pensar nesse aspecto, entendeu? Já que a gente não, já que seria injusto reprovar esses meninos, mas também a gente não pode deixar ele em falta. Agora, a gente tem que pensar no quê? Porque se pede muito você falar a questão do currículo, como é que você vai dar conta de currículo, como é que você vai dar conta de reparar as faltas do ano anterior. Então, eu acho que pensando no contraturno também como uma forma de reforço para ajudar, eu acho que também é um caminho viável, entendeu? Porque eles vão precisar. É uma ideia, Fabiana, fantástica. Agora, eu só fico preocupado, por exemplo, na minha escola, José Camado, nós temos 15 salas de aulas pela manhã e outras 15 à tarde, lotadas. Então, não tem espaço para o aluno da manhã e à tarde, no contraturno, ou da tarde pela manhã, sabe? Para fazer esse tipo de reforço. Seria ideal mesmo, né? Isso ajudaria bastante, mas eu não sei a viabilidade da infraestrutura de cada escola. Isso partiria muito, né? Na realidade de cada escola. Concordo com você, mas aí eu acho que a gente pode pensar em ver escolas próximas que tem uma realidade de salas ociosas para dar esse reforço, né? Mesmo que fosse com a supervisão da escola que aquele aluno estuda, mas a gente não pode deixar esses meninos na mão, entendeu? Não, a gente tem que repensar mesmo. Então, é isso que a Gabriela estava falando há pouco, né, sobre esse replanejar. Porque, veja, a gente não pode se iludir que esse ano 2020 vai respingar apenas em 2021. Ele também vai para 2022, com certeza. E eu não falo só da questão do período escolar, não, do calendário escolar. Eu estou me referindo em termos de aproveitamento da aprendizagem.
Porque, vejamos, se a gente passou aí tantos meses nesse ensino remoto e a gente acata, por exemplo, essa ideia de aprovar todo mundo, e aí no próximo ano a gente faz a avaliação diagnóstica e trabalha os 3 primeiros meses, o primeiro semestre, sei lá, os 3 primeiros meses só, para tentar recuperar parte daquilo que deixou de ser aprendido pelo aluno, não o que deixou de ser ensinado, o que deixou de ser aprendido, né? Pelo aluno, a gente só teria o restante do ano para trabalhar o conteúdo a princípio de 2021. E isso vai se estender, portanto, para 2022. Então, a gente não pode pensar, a gente tem que se preparar para isso, sabe? A carga de trabalho do professor, nós estamos sendo extremamente penalizados por uma carga de trabalho muito grande em relação a tudo isso, não vai se resumir este ano. Eu não me iludo que a gente não vai passar por uma situação de trabalho extenuante em 2021 e até 2022. Agora, dentro dessa mesma lógica, uma coisa que também me chamou a atenção é quando ela fala sobre ensino híbrido. O ensino híbrido não é apenas a ideia de você trabalhar no ensino das tecnologias, ou melhor, utilizando-se das tecnologias para o ensino. Mas a gente tem que observar também que o ensino híbrido acaba se refletindo também em você trabalhar 2 anos em um. Né? Você trabalhar os conteúdos de 2 anos em um. Fazer de forma que seja posturado um processo de ensino-aprendizado em que o aluno ele possa observar aquilo que deixou de aprender este ano de forma presencial no próximo ano, junto com o conteúdo do ano seguinte. É uma coisa que eu não sei se foi exatamente isso que ela quis falar, mas me pareceu que foi esse, pelo menos foi esse o meu entendimento, de que a gente tem que pensar nisso. Vocês entenderam isso também, ou só foi eu que pensei nisso? Posso falar? Deve, quem fala? Pronto, professor Marcelo. Então, Oi, Marcelo, por favor. Tranquilo. Eu vou começar sobre essa questão do ensino híbrido. Eu acredito que não seja isso, professor, que o senhor compreendeu muito, que ela quis dizer não com o ensino híbrido, no sentido de transformar 2 anos em uma coisa parecida. Mas eu não quero muito me alongar nisso aí, não, mas já chama atenção para que a gente possa ter, assim, determinados cuidados, assim como a gente não tem, às vezes, cuidado quando a gente utiliza termos como novo normal. Com o ensino híbrido e outro tipo de termos também, a gente também tem que ter esse cuidado para não misturar as coisas. Mas isso é só um detalhe. O que eu quero chamar a atenção é que nós já temos, por várias situações, por nós já termos presenciado e participado de encontros virtuais, de conversas com professores de curso, já há uma certa clareza dos desafios que estamos enfrentando e o que vem pela frente. Eu acredito que está na hora da gente realmente partir para o concreto. Temos coragem de assumirmos esses desafios e apresentarmos propostas realmente que possam ser concretizadas. A colega citou uma que deve ser analisada até o seu extremo. Por exemplo, ter esse contraturno do aluno. Isso tem que ser colocado e tem que ser avaliado e tem que ser pensado de forma concreta mesmo, ou seja, quantas escolas eu tenho condições de fazer isso? Ponto. Isso tem que ser feito. Quantas escolas eu tenho condições que aquele aluno, depois de avaliado, e que a gente possa perceber que existe uma necessidade dele ter que enfrentar novos estudos para aprimorar determinadas habilidades, para compreender novos conteúdos, até quantas escolas eu tenho condições de fazer isso, né? Não temos em determinada escola, temos em outras, temos capacidade, temos dinheiro, condições para transportar, garantir o transporte e a merenda desse aluno nessa outra escola, que tem esse espaço adequado e possível dele fazer o contraturno, temos condições de transportá-lo, temos condições de garantir a merenda dele, temos vigilante, temos segurança, temos pessoas, pedagogos e professores para ajudá-los nessa outra escola. Então, acho que a gente tem que partir para o concreto mesmo.
Ora, caso contrário, nós iremos apenas só teorizar. Né? Teorizar e nós não vamos adiantar muito se nós não pensarmos de forma concreta e tomar as decisões e até sermos corajosos de enfrentar nossas limitações. E ver se não, nós não temos escolas que têm condições de oferecer o contraturno. Nós não temos escolas que têm professores disponíveis para fazer o contraturno. Aí sim, eu acho que quando a gente começar a enfrentar a coisa de frente mesmo, assim, com bastante praticidade, as soluções, elas existem, né? Os colegas, né, estão citando várias soluções, elas podem ser encontradas, as melhores soluções possíveis, mas em termos concretos mesmo. Com relação à aprovação, eu sempre sou favorável à aprovação do aluno. Né? Para mim, não importa para mim se é 5, 6 ou 7, eu acho que, na minha opinião, todos devem ser aprovados, mas, claro, que tem que passar por essa análise diagnóstica, não no sentido de punir, não no sentido de retroagir, como os colegas já colocaram, mas no sentido de proporcionar ao professor condições para que ele possa fazer um trabalho diferenciado e tentar, de alguma forma, recuperar essas habilidades, essas competências que não foram trabalhadas no ano anterior. Esse é o propósito, ele chegar para a turma, analisar seus alunos, avaliar de uma forma diagnóstica e que ele também tenha tempo suficiente para que isso seja feito. Não que seja uma coisa a toque de caixa e repique de sino. Não que seja uma coisa tipo, a cada 5 minutos da sua aula, professor, o senhor tem que fazer essa avaliação diagnóstica, né? Uma coisa completamente absurda. Estou citando apenas um exemplo. Mas que nós possamos planejar esse tempo que o professor vai ter para diagnosticar e preparar um material, preparar novas estratégias para que possa recuperar essas competências, habilidades, até os conteúdos que ele achar necessário. Eu acho de forma acho que tem que ser isso de forma bastante concreta mesmo, né? Sim, é verdade. Marcelo, eu quero meter minha colher. Depois Marcelo, eu quero... Fica à vontade, Graziela. Você toca num aspecto muito importante, que é a questão da estrutura, né? E aí eu quero chamar a atenção, enquanto gestão, que o olhar do gestor, da gestora, seja em qual for o setor que esteja, seja na pasta de secretário ou secretária, ou de diretor, de coordenador, qualquer o que seja a função que desempenhe, mas que seja uma função de gestão, você tem que pensar em duas vertentes. Na educação, você tem a vertente administrativa e financeira e a vertente pedagógica. Então, na vertente administrativa e financeira, ela vai atender às necessidades do pedagógico, pelo menos em tese, certo? Então, eu tenho um planejamento pedagógico de recomposição da aprendizagem para 2021, que está estruturado, adorei a fala de Fabiana, com recomposição para colocar essas crianças e esses adolescentes num espaço onde eles tenham essa recomposição com dignidade, com alimentação, com transporte, tudo. E o planejamento pedagógico, ele gera demanda para o administrativo, entende? Então, a partir desse planejamento pedagógico, quando se faz um planejamento, e aí foi quando eu falei de planejar mesmo com seriedade e com propositura, quando se planeja o pedagógico, você insere os elementos necessários para que o pedagógico funcione. E aí você cai na estrutura, que é uma estrutura necessária, que o administrativo e financeiro tem que dar conta. Porque muitas vezes colocam o administrativo e financeiro à frente do pedagógico. Na verdade, o administrativo e financeiro só existe porque existe uma demanda pedagógica. Concorda? Então, eu concordo com você quando você fala de olhar para essas fragilidades todas, que a gente já sabe que todas existem, né? Todas essas dificuldades existem, mas eu acho que a partir de um planejamento pedagógico a gente gera a demanda justificada para o administrativo e financeiro. Mas eu não estou discordando de você, não, eu estou concordando, eu só estou querendo separar as vertentes, né? A vertente pedagógica da administrativa e financeira. Mas concordo plenamente com você sobre a questão da estrutura para que funcione. Pronto, então, pegando esse gancho desse pedagógico, ele gerar essa demanda para o financeiro, administrativo atender, então nós estamos vendo, então, o papel inverso.
por exemplo, a gente tem um caso bastante concreto, que é a limitação que foi proposta do professor fazer a CNNP, eu acho que é assim, enfim, as atividades não presenciais. Então, foi sugerido, foi colocado para que o professor fizesse em apenas uma lauda. Então, aí está bastante claro que o pedagógico não está sendo visto como deveria ser visto. Então, estou pegando um caso concreto, porque as nossas demandas, né, eu não consigo fazer uma atividade com um aluno, por exemplo, com necessidades especiais, em uma lauda. Eu não consigo fazer isso com um aluno de História do 7º ano. Ainda não consegui fazer isso. Pode ser até que algum colega consiga. Se algum colega conseguir, por favor, pode me mandar para a gente trocar essa experiência numa boa, não tem nada... eu estou aberto ao diálogo e a aprender cada vez mais, mas eu não consigo. Então, o exemplo que eu estou dando aí, concreto, que nós passamos, da simples questão das folhas que nós não fomos limitados a trabalhar, é a partir daí que eu coloco essa questão de não adianta nós pensarmos, não adianta, claro que é válido nós pensarmos em todas as possibilidades, mas nós devemos ser um pouco mais cautelosos nas nossas propostas, no sentido de que tem algumas que são difíceis de ser realizadas a partir do contexto que nós vivemos, a partir da estrutura que nós temos. Então, eu não vejo possibilidade, claro que a colega aqui colocou como uma possibilidade, de alunos de outras escolas que, porventura, não tenham condições de fazer o contraturno, se essa proposta for levada em consideração, o contraturno na sua escola, que ele vá para outra escola. Então, não vejo condições. Então, é só isso que eu tenho a acrescentar. Claro que assim, a gente está tratando de exemplos para que a gente possa refletir. Não sou contra, pelo contrário. Estou colocando mais elementos. Então, Marcelo, eu concordo com você e concordo com a fala de todo mundo, porque, pelo que eu entendi, a gente tem que observar as ideias. As ideias têm que aparecer, as ideias surgem, e daí a gente analisa, avalia. A Fabiana trouxe uma ideia muito interessante, e daí a gente leva como proposta para ser discutido junto ao gestor. Porque no final da história, quem vai ter que prover as condições para que isso aconteça é o gestor mesmo. Mas é uma ideia que a gente pode apresentar enquanto o Gabriel colocou, enquanto pedagógico, de uma necessidade pedagógica. E aí a gente apresenta. E é isso que a gente está fazendo aqui, sabe? É discutir o que a gente pode fazer. E a partir daí, então, eu gostaria de passar aqui na próxima slide, essa reflexão sobre o vídeo na avaliação da pandemia. E aí tem um link, esse link eu vou disponibilizar agora, do John Gordon, né? Não sei se é assim que fala, meu inglês é muito bom. Está disponível, cadê Jesus? Cadê o grupo da PNCC? Achei. Bom, está disponível agora aqui. Então, o que eu gostaria que vocês fizessem é colocar exatamente o que é que vocês refletiram sobre isso, o que é que vocês pensam sobre isso, tá? Sobre o vídeo e sobre esse debate que a gente está tendo agora. Então, vamos lá. Quem não tem o aplicativo baixado no celular, pode ser feito de outra forma. Tá? Você pode colocar aí no chat e depois eu transfiro para cá. Então é isso. Qual a sua opinião sobre o tema apresentado? Eu acho que ainda também não foi levado em consideração que a gente, mesmo que a gente não volte agora esse ano, só volte em janeiro do próximo ano, a gente ainda está no contexto de uma pandemia. E que quantos alunos por sala de aula a gente vai trabalhar, né? Tem essa questão. Né? As salas vão ser completas ou será um revezamento de turmas? Então, além da questão do conteúdo, de você recuperar um conteúdo de um ano anterior que não foi dado, e você dar o conteúdo dos 2 anos, né? Tentar ver o que é prioritário, tanto pegar a turma, né? Juntar as turmas, juntar os anos, tem a questão de que você vai trabalhar com uma sala dividida.
porque a gente não vai ter condição de trabalhar com 30 alunos numa sala de aula que só cabe 15 pelo espaço físico, para você ter o mínimo, né, de 1,5 metro por pessoa, né? Então, tem todas as questões que tem que ser levadas em consideração. Outra questão é que muitos alunos da nossa rede, eles não estudam no bairro onde moram, são transportados. Como é que será esse transporte? Né? Como é que se fará esse transporte? Então, são todas essas questões que têm que ser levadas em consideração, que a gente tem que pensar enquanto professor, mas que quem tem que dar a solução é a gestão, né? Como é que a gestão vai dirigir, resolver essas questões postas, né? Que é uma realidade que está posta para todos nós. Então, a gente precisa estar atento, refletir, também dar um suporte, dar uma ajuda, né, no que nos cabe, né, a nossa contribuição, mas, assim, é uma questão que depende muito da gestão. Como é que a gestão vai encontrar, que saída vai ser dada para essa situação? Hoje, pela manhã, eu estava lendo, na verdade, eu vi bem rapidamente, uma notícia de que o grupo, nos setores da sociedade, no setor da educação, quando a vacina estiver disponível, vai ser o segundo grupo. Acredito que o primeiro seja o pessoal da saúde, pelo que eu entendi. E o segundo grupo a ser vacinado em massa seria o grupo da educação. Mas ainda assim que esse grupo seja vacinado, a gente sabe que nós temos muitos professores que são grupos de risco. E os alunos, ainda que já não sejam tão grupo de risco assim, mas tem toda aquela questão de morar com a avó, passar o turno contrário com os avós ou alguma coisa assim. O que eu quero dizer é que isso não garanta realmente imunidade geral, como a gente possa imaginar. Então, essa pandemia, ainda que seja desenvolvida a vacina eficaz e que seja realmente aplicada essa vacina em massa em dezembro, como tem sido anunciado nos meios de comunicação, até que toda a sociedade seja vacinada, isso não vai ser de uma hora para outra. Então, a gente vai ter que conviver com essa pandemia ainda pelos próximos meses, e é no plural, né? Então, toda essa estrutura de gestão e a infraestrutura física das escolas dependem de uma superestrutura que vence as políticas nacionais relacionadas à educação e à saúde, que é melhor a gente não comentar. Vocês estão vendo aí o Jean aberto? Só um pouquinho, Ailton. Não sei se você... Só mais um pouquinho. Não sei se vocês viram ontem no Estadão, né, que o Estadão anunciou que o Conselho Nacional de Educação está pensando em tornar remoto todo o ano letivo do ano que vem, deixar assim à disposição para ser remoto também. Jesus, então, isso eu não vi, não. Mas tem já no Estadão ontem. No Estadão, vou dar uma olhada. Outra questão ainda que a gente, quer dizer, essa pandemia não vai se encerrar em dezembro desse ano. Não, é uma questão que a gente tem que estar, né? E esse ensino remoto talvez perdure até o próximo ano, 2021. É possível. É uma possibilidade. Então, Adriana, a gente está num mundo de interrogações, né? É verdade. A gente é angustiado demais. Adriana, se você tiver o material dessa reportagem que você viu, coloque no grupo, se você puder. Eu fiquei interessado em ver esse material. Boa tarde. Boa tarde. Quem é? É professor Juarez. Como vai, Tudo bem? Oi, Juarez. Como vai, meu amigo? Você está bem? Que bom. Estou bem. É só para dar uma contribuição no que a Adriana falou. O que a Adriana falou foi uma reportagem que saiu no Estadão, depois foi republicada na Terra, no Portal Terra. É quase um spoiler da resolução que o Conselho Nacional de Educação está preparando. O Conselho Nacional de Educação está no forno aí com a nova resolução sobre a educação brasileira no tempo da pandemia, né? É claro que depois da aprovação dessa resolução no Conselho Nacional de Educação, o MEC tem que sancionar. Mas só lembrando que Aracaju, Sergipe e a maioria dos municípios daqui do nosso estado tem sistema próprio de ensino. Então, a resolução do Conselho Nacional serve como um balizador, serve como uma orientação, mas cada conselho municipal, conselho estadual, é que, olhando essa resolução, vão tirar suas diretrizes, porque há a independência e a liberdade dos sistemas, né? Então, essa resolução deve estar saindo essa semana, e é bom a gente observar para ver como que o COMEA,
o Conselho Estadual de Educação vão interagir, porque há um espaço de liberdade. O Conselho Nacional de Educação não vai colocar lá, porque ele sabe que o Brasil é um sistema, ele tem que fazer assim ou assim assado. Ele vai dar margem para que os sistemas no país inteiro se adaptem ao que desejam, à realidade local. Só um adendo aí do que disse a Adriana. Certo. Ô, Juarez, só um esclarecimento. A sua fala é em cima de uma resolução da CNE ou um parecer? Na verdade, essa minha fala é porque ontem saiu essa reportagem que a Adriana está falando, foi uma reportagem antecipando uma resolução que o Conselho Nacional de Educação deve fazer essa semana. Entendi. Então, parece que o Estadão entrevistou a conselheira relatora da resolução e ela adiantou para o Estadão o que o Conselho deve estar votando essa semana, que é uma resolução. Porque normalmente o CNE, o Conselho Nacional de Educação, eles fazem pareceres, né? Mas vamos esperar para ver o que é que eles publicam e a gente vê melhor como é que eles trazem. Parecer é um dos documentos que ele pode fazer. Resolução é outro tipo de documento. Aí. Então, eles também, o Conselho Nacional de Educação também faz resolução. Tá ok. Valeu, obrigadão, viu? E, gente, o nosso horário está um pouquinho apertado, então eu vou fazer o seguinte, eu vou pular o Jean. O Jean aqui era, na verdade, para pedir a opinião de vocês com relação à fala da Maria nesse vídeo, mas eu acho que o nosso debate já foi bem em cima disso, né? Então, eu vou pular essa parte aqui, a gente volta para a apresentação. A apresentação, vocês estão vendo aí agora, gente? Vocês estão vendo a tela cheia, gente? Tela cheia, não. E agora? Reflexões sobre o vídeo, agora parece sim, isso aí? Sim. Agora sim? Beleza, então vamos lá. Então vamos adiantar um pouquinho, porque a gente tem aqui uma questão de compartilhando com os estudantes fundamentais para acompanhar a aprendizagem. É claro que é uma proposta, né? Não é nada fechado, mas é uma ideia. Dentro daquilo que os alunos estão entregando, porque, veja só, vamos partir do princípio que todo mundo seja aprovado. Vamos estabelecer o seguinte, 7 é muito, 5 é pouco. Vamos pensar em 6 para todo mundo. Mas eu tive alunos que resolveram as atividades, que entregaram, que se esforçaram. E, portanto, 6 para esse aluno que fez as atividades, eu acho que não é justo. Diante, inclusive, dos esforços, né, que eles desempenharam para fazer as atividades. E aí eu vou ter que avaliar os alunos de uma forma que eles sejam avaliados da forma mais justa, mais correta possível. Vocês conseguem entender esse quadro aqui? Instrumento para acompanhar a aprendizagem. A gente tem os critérios, né? Presença virtual ou evolutiva do material impresso. Porque nós temos aí, basicamente, os 2 grupos de alunos, né? Os que estão nas salas de aulas virtuais e aqueles que vão até a escola e pegam o material impresso para responder em casa, porque não tem acesso à sala virtual, não tem acesso à internet. Aí nós temos os níveis de critério. O nível 1, só acessou, ou só recebeu o material impresso. Traduzindo, não fez nada. Nível 2, acessou e interagiu, recebeu e utilizou o material impresso. Aí a gente deixou em aberto os níveis 3 e 4 para a gente construir juntos, para a gente ter uma ideia. O que é que a gente poderia construir em termos de níveis 3 e 4 para que a gente pudesse ter um melhor aproveitamento da avaliação sobre as devolutivas dos alunos, ou não, né? Das devolutivas ou não. Aí, nesses critérios, a gente ainda tem a parte de participação, a clareza e entendimento, resolução das atividades, compreensão do assunto e aplicação da aprendizagem. Seriam critérios que poderiam ser estabelecidos para a gente nortear e daí tirar uma média em cima de cada um desses critérios. Vocês conseguem entender isso aí? Está confuso? Ou eu compliquei as coisas? Está fácil de entendimento? Aí. Oi. Essa tabela, com esses critérios, sim, foram elaborados a partir de quê? Ou qual a origem dessa tabela? Você pode falar um pouco mais alto? Ficou um pouco baixo. Está melhor? Agora melhorou. Então,
essa tabela de acompanhamento e avaliação, com esses critérios e com os níveis determinados, essa tabela ela foi oriunda de onde? Ela foi gestada por quem? Pelo grupo de professores do CEAF. E como eu disse, é só uma proposta, é só uma ideia. Para a gente ter como avaliar, a gente parte de um ponto que podemos aprovar ou não. Entendeu? Então, essa proposta, essa tabela já foi adotada por algum professor da rede que pode nos dar um exemplo, nos fornecer uma experiência de como aplicou essa tabela? Não, que eu saiba, não. É como eu estou falando, isso aqui é um instrumental que está sendo discutido entre nós, os pares, para daí a gente construir ou essa proposta ou uma outra. Que, de repente, isso aqui não atende, isso aqui não é o ideal. A gente pode colocar um quinto nível e não só 4. A gente pode diminuir, em vez de 4, botar 3. A gente pode acrescentar algum critério, retirar. Isso aí é perfeitamente flexível, porque é construção. Se a construção é a partir exatamente de uma discussão entre os pares para se verificar qual é a melhor alternativa que a gente pode trabalhar. Entendeu? Ok, obrigado. Porque quando a gente traz assim a ideia, vamos construir uma tabela, vamos construir um instrumental, do zero, do nada, fica um pouco mais complicado, sabe? Demoraria muito mais tempo para que a gente pudesse então fazer. Mas se a tabela, essa proposta aí, os colegas entenderem que não atende nada, simplesmente a gente deleta e vai construir outra de acordo com aquilo que os colegas entendem que deveria ser feito. Entende? Então, vamos lá. A gente tem aqui esses critérios, aqui esses níveis. Vocês acham que esses critérios aqui atendem? Está repetido? Está insuficiente? Precisaria acrescentar algo mais? O que é que vocês acham? Ailton. Na escola que eu estou, né, a gente definiu assim, que a gente tem que encerrar o semestre. Então, ficou decidido o seguinte, pelos professores, coletivo, ninguém foi contra, todo mundo colocou concordo, foi reunião virtual. E, de antemão, nós iríamos dar a média para o aluno, 5. Certo. E a participação, a entrega das atividades e a participação, ficaria a outra parte dessa avaliação, de acordo com o que ele fez, com a produção dele, que seria avaliada os módulos, né? Então, de antemão, a gente já deixaria o aluno aprovado para o segundo semestre, com a média 5. E, no retorno, se presencial, a gente não prejudicaria o aluno, porque ele não ficou abaixo da média, mas também ele não avançou além do que ele poderia avançar para passar para o próximo semestre. Então, o próximo semestre ele começaria do zero, em busca de, novamente, uma média 5, se fosse presencial, né? Então, de antemão, a gente já combinou isso, já foi um combinado da escola, foi uma decisão nossa. Eu achei uma ideia muito boa. Eu gostei. Ou seja, o aluno que fez as atividades e respondeu... E a escola, a coordenação e direção se comprometeu em atrás daquele aluno que não está pegando o módulo, conversar com ele, para manter o vínculo, para que ele não tenha evasão, mas também que ele não fique prejudicado por conta da questão da pandemia. A gente não fez nada, mas vai ganhar 5. E a gente vai tentar trazer ele para o segundo semestre. Sim, perfeito. Eu sugeri na minha escola que fosse acionado o conselho escolar. Não só o conselho tutelar, porque isso é abandono intelectual, quando os pais não buscam, de alguma forma, atender a necessidade educacional dos seus filhos. Foi dessa forma. A coordenação da minha escola também decidiu fazer isso. Que eles iam atrás, primeiro contato com a família, e não tendo retorno, ia dar, né, as providências legais, que a escola tem que tomar, né? Porque senão a escola se omite, né? E então, é a escola que passa a ser responsabilizada. A gente daria esses 5 e a produção dele é que acrescentaria mais uma nota. Mas de antemão todos já teriam 5. A gente não usou essa tabela estruturadazinha desse jeito, não.
Então, ficou Certo. agora, a outra metade da nota ficou a critério do professor, a avaliação do professor. Certo. Cada professor faria da forma como entendesse melhor? Não, a outra, de antemão todos têm 5, Sim, eu e entendi. o restante, o professor vai avaliar a produção. Certo, entendi. E os demais colegas, eu gostei da ideia. Mas, partindo do princípio que essa tabela aí pode ajudar a dar suporte a se estabelecer uma nota a partir da produção dos que fizeram, a gente tem esses critérios aí. Esses critérios, se vocês acham que são pertinentes, são válidos, não são, dá para tirar, dá para colocar alguma coisa, o que é que vocês acham? Me dê uma participação aí sobre esses critérios aí, a primeira coluna, por favor. Todo mundo gostou? Bom, então parece que todo mundo gostou. Oi, Os níveis... você explica melhor? Eu não entendi muito bem, não. Então, veja só, nós temos a participação. Não. Tá, veja só. Clareza e entendimento. Como é que eu vou ter entendeu? Como é que eu vou dar seguimento isso aqui? Certo. Então, o aluno só acessou. Então, teve participação? Não, 0. Se ele não participou, ele teve clareza e entendimento do assunto abordado? Não, também. Entende? Então, a primeira coluna seria basicamente... Então, já é eliminatório, né? Exato. Né? Aí, pelo menos como parte da nota, né? Não significa que o fato dele... Aí... Oi, pois não. Mas como é que você vai medir a participação de um aluno que não tinha acesso à internet? Ele só recebia o módulo em casa. Como é que você vai medir esse critério de participação desse aluno? Então, aí que tá. Só acessou ou só recebeu o material impresso? Clareza e entendimento. Oi? É outro item. Eu posso dar uma contribuição? Claro. Então, se ele só recebeu e não interagiu, então ele não tem a participação, não teve clareza no entendimento, ou seja, 0. Mas vai como é que ele vai participar? Como é que ele vai... Ele recebeu, veja, ele não tem condições de ter um aparelho celular, ponto. E mesmo que ele tenha um aparelho celular, ele não tem internet com dados suficientes, só tem para jogar Free Fire, e olhe lá, para distrair a mente, que também é direito dele, né? Normal, mas ele não teve condições nenhuma de acessar. Ele pode até ter tido a vontade, mas não teve condições materiais. Aí ele vai com os módulos dele, que ele entregou lá na escola, os pais, os responsáveis entregaram, e o professor tem acesso a esse módulo. Então, como é que a gente vai medir a participação desse aluno? Né? Essa é uma questão. Ele vai ser penalizado por não ter tido condições de participar ou através do WhatsApp, através de outro meio, como o Meet, enfim. Então, a gente tem que pensar nisso aí. Eu entendo. Nisso aí. Estou pensando... deixa a Gabriela falar. Estou pensando em questões... Deixa a Gabriela falar, depois eu... Questões práticas. E até participação, né? O que é que eu entendo como participação? Eu tenho que estabelecer um critério que eu vou entender como participação. Até o próprio aluno, se eu analisar a participação através daqueles que tiverem acesso à internet, que participaram de uma aula minha, por exemplo, no Meet. Então, eu tinha lá 10 alunos. Como é que eu vou medir o nível de participação deles? Eu tenho 2 alunos que podem estar presentes. Aliás, os 10 alunos, 15 alunos estão presentes, mas como é que eu vou medir essa participação dele? Então, assim, são critérios subjetivos, são critérios bastante minuciosos, mas temos que pensar primeiro no macro. No macro é o seguinte, eu tenho 2 grupos de alunos, aquele aluno que teve acesso, e aí teve um reforço dos módulos, e aquele aluno simplesmente que só teve um módulo, ele só teve um módulo, e o outro tempo dele estava ajudando o pai, a mãe, coisa e tal, a se virar e a se manter. Ok, Gabriela. Marcelo fez uma interferência muito boa, porque ajuda a gente a falar dessa palavra que está em negrito, que é a descrição. Quando você faz a descrição, você, enquanto professor, personaliza o seu instrumento, entendeu, Marcelo? Então, cabe justamente no que você falou.
E o estudante que não pôde ir buscar o impresso? E o estudante que não acessou, não foi porque ele não quis, porque ele não tinha? Todas essas questões, esses critérios, justamente que você falou que está a palavrinha aqui em cima, critérios, ele vem presença, participação, clareza, resolução de atividade, compreensão do assunto. Só que o professor vai ter que descrever cada um desses critérios de acordo com a realidade da sua turma. Porque a ideia é que esse instrumento possa ajudar, mas a ideia é que ele possa ajudar de forma personalizada para o professor. O professor podendo ter bom senso para avaliar, inclusive, se ele só acessou e recebeu o material é nível 1, ou para mim, que é tão difícil a realidade do meu estudante, se ele já acessou e recebeu o material, para mim é nível 4. Entendeu? Então, isso aqui, na verdade, é um xadrez que a gente pode estar mexendo e colocando onde a gente, enquanto professor, entender que faz sentido. Então, nessa parte aqui da descrição, é justamente onde o professor vai fazer a descrição do que é que ele entende como presença. O que é que eu entendo como presença para o meu estudante? Se ele simplesmente acessou um vídeo que eu passei para ele, legal, presença, não. Eu quero que ele acesse, mas eu quero que ele também devolva o material impresso respondido. Então, esses critérios e esses níveis aqui, vejam que não estão nem todos preenchidos, né? Olha, a gente só preencheu o nível 1 e 2 para dar um exemplo, né? E os critérios, a gente deixou a questão da descrição para que cada um pudesse pensar em como é que esses critérios se desdobram. De alguma forma, todos nós, professores, temos critérios para avaliar nossos estudantes, seja na forma presencial ou não presencial. Eu acho que agora é só considerar o momento da suspensão das aulas, da dificuldade de interação, para a gente avaliar, entendeu, Marcelo? Mas eu acho que foi muito pertinente você trazer essa colocação, porque nos dá a oportunidade de mostrar que esse não é um instrumento pronto e acabado. Esse é um instrumento que ele vai ser não, né? É só a gente estar só ilustrando, na verdade a gente não está deliberando nenhum tipo de instrumento. A gente está trazendo para a reflexão que a gente pode usar um tipo de instrumento para fazer esse acompanhamento da aprendizagem, e que ele é totalmente personalizado. Eu acho que eu atendi a sua colocação, Marcelo. Sim, sim. Então, como a gente estava falando há pouco, é uma construção, não é algo, como a Gabriela colocou, pronto e acabado, não. Tanto porque, como não é algo que vai ser anotado de forma obrigatória, é uma ideia que cada professor pode, a partir daí, construir seus próprios critérios, seus próprios níveis, enfim. Como é algo flexível, então a gente vai, a partir do debate, da construção, observar o que é que pode, o que é que não pode, o que é que cabe, o que não cabe aí, nisso aí. E como a Gabriela também colocou, a questão da descrição é muito fundamental porque é muito subjetiva, a partir de cada professor que conhece as suas turmas e, a partir daí, saber como melhor descrever o processo avaliativo. Não é? Eu vou passar para a próxima tela. Ações propostas para o replanejamento a partir dos níveis, aquilo que também que a Fini trouxe na sua fala, né? Algumas ações pedagógicas, a presença, a participação, clareza, entendimento, resolução da atividade, compreensão do assunto, aplicação da aprendizagem, os vários níveis de essas ações que podem ser colocadas. Então, como a gente tem a necessidade de replanejar a partir de tudo que nós estamos vivendo este ano, e com certeza, pelo menos nos próximos 2 anos, a gente vai sofrer as consequências de 2020, isso no mínimo, né? 2021 e 2022. Então, que ações a gente pode desenvolver para se replanejar, né? Não só o ano letivo em si, mas os conteúdos, né? As atividades que os alunos, aqueles conteúdos básicos, mínimos, que os alunos deveriam compreender e que, por conta da pandemia e diversas outras circunstâncias muito pessoais, eles não conseguiram, né? A gente sabe que a questão do aluno ter ou não ter internet é muito importante.
Mas a gente também sabe que tem outros aspectos que são muito pessoais. Eu recebi essa semana uma garota que entrou em contato comigo, que não estava conseguindo fazer as atividades, porque o avô morreu, e a partir daí a família inteira ficou suspeita de Covid, e ficaram em quarentena em casa, e isso, claro, mexe com a cabeça de qualquer pessoa. Mexe com a cabeça de quem é adulto, imagina esses meninos e meninas que são obrigados a ficarem em casa por conta dessa pandemia e na suspeita de terem Covid e possivelmente nos efeitos de preconceito, né, dos demais membros da família, da sociedade, da comunidade vizinha, em saber que aquela pessoa está acometida por essa doença. Então, não é apenas o acesso, né, à internet, mas o psique dessa garotada também está muito abalado. Eu trabalho em uma escola em que, no começo do ano, um garoto, um rapaz, ele cometeu suicídio. Há 1 mês e meio atrás, foi um outro garoto, e mais recentemente, há 1 mês aproximadamente, o pai de uma coordenadora. E a gente vê que isso não é uma coisa fácil de se lidar. Imagine como a escola reage diante de uma situação dessa, né? A gente vê jovens, e o senhor, não tão jovem, evidentemente, mas cometer suicídio é uma coisa que choca qualquer pessoa, qualquer família, qualquer sociedade. Não é uma coisa muito comum. E isso a gente vê quanto abala os professores, quanto abala os alunos, o corpo, né, da equipe técnica, da equipe de coordenação e supervisão. Então, tudo isso tem que ser levado em conta. Por isso, a gente tem que observar que o replanejamento tem que ser feito com muito cuidado, no sentido de que a gente precisa buscar aquilo que é mais essencial no processo de ensino e aprendizagem, mas também buscar aquilo que é muito essencial na questão socioemotiva, na socioemocional. Muito mais importante do que fazer uma avaliação diagnóstica no começo do ano, é fazer uma acolhida emocional, é fazer um trabalho em que os alunos possam se sentir acolhidos, e os professores também, né? Porque não está sendo um período fácil, não. A gente tem ouvido falar, tem visto professores que estão se afastando por conta de problemas psíquicos. Se isso já estava acontecendo durante o período dito normal, então imagina agora, em que as pressões, em que o medo, em que pessoas da família são acometidas e acabam indo a falecer, né? Então, isso tudo é importante. A gente precisa pensar não só no replanejamento acadêmico dos conteúdos, mas também no planejamento de uma construção ou reconstrução socioemocional das relações interpessoais, que realmente ficaram muito abaladas. Vocês conseguem entender, então, que aqui é apenas uma proposta, né? E a gente pode disponibilizar isso para um outro momento, para que a gente possa construir, ou então, se vocês concordarem, a gente pode elaborar uma proposta e a gente discutir aqui no próximo encontro. O que é que vocês acham? Oi? Podemos construir isso no próximo encontro, a gente pode ir lá para construir e trazer como proposta na próxima semana. Ninguém? Então tá. Então a gente vai pensar nessa possibilidade, tá bom? E a gente dá um retorno para vocês. E aqui a gente também tem a ideia da autoavaliação. Como a gente tem, basicamente, os anos iniciais são basicamente crianças, né? Oi? Só desculpa interromper, só para dizer que o pessoal está colocando no chat, estão avisando que sim, podem concordar com essa tese. Ah, tá, muito obrigado. É porque eu estou com a tela cheia, não estou vendo o chat, obrigado. Então, a gente também tem a ideia das crianças, né, que precisam também de uma autoavaliação. Então, essa tabelinha ela foi extraída e ela é bem legal, porque traz as carinhas, né, e as crianças marcariam um X de acordo com o seu sentimento, como está a qualidade das nossas entregas, aí é claro que o professor vai explicar detalhadamente, para que o aluno possa entender melhor, como nos sentimos acerca do nosso envolvimento, estamos nos empenhando na resolução das atividades, adquirimos conhecimentos, ou seja, aprendemos alguma coisa, como foi minha percepção acerca do aprendizado da matéria,
É interessante essa forma lúdica até, porque as carinhas ajudam, né, a criança se enxergar como é que ela consegue. E é claro que isso também não é algo pronto e acabado, né? Isso aí para um processo de avaliação dentro do período que nós estamos de autoavaliação, ou até mesmo quando retorno, ou até mesmo dentro daquela avaliação diagnóstica no começo do ano, que, aliás, deveria ser uma prática corriqueira, né? A avaliação diagnóstica deveria ser uma prática corriqueira. Isso aí é importante para a gente observar. Isso também poderá ser disponibilizado para vocês, tá bom? E aqui nós temos as referências daquilo que foi trabalhado, de onde se buscou, né, o material para se discutir hoje, tá? Esse link do Simpla é mais ou menos aquele seminário, né, da educação básica, eu já coloquei no grupo, no nosso grupo, e assim a gente finaliza o nosso encontro de hoje. Deixa eu finalizar aqui. E estamos aí abertos a mais alguns, a gente tem mais 5 minutos dentro do horário previsto, dentro do horário proposto, para encerrarmos hoje. Vocês gostariam de contribuir com mais alguma coisa? Querem fazer alguma pergunta, algum comentário? Aproveitem aí que a gente ainda tem mais alguns minutinhos. O que vocês acham? Nada? Então tá. Então a gente encerra aqui hoje. Eu gostaria de agradecer a oportunidade e a participação de vocês. É sempre bom ver vocês, né, colegas de muito tempo, ex-alunos, né, gente que um dia foi meu aluno, hoje é meu colega de trabalho. Isso é um negócio bem legal. Eu que agradeço. Então, fiquem com Deus, sucesso. Lembre-se que a pandemia não acabou e a gente continua juntos aí, tá bom? Um cheiro no coração de cada um. Obrigada, Ailton. Até a próxima. O pessoal, Ailton vai postar no grupo, né, Ailton, os materiais? Sim. O PPT da apresentação. Sim. Assim que encerrar aqui. Muito agradeço, Gabriel. Um abraço, tchau. O outro, tchau. Melhores.